poderoso ensino, a purificação pela qual a Igreja de Cristo tem que passar para poder encontrar Deus face a face no céu. Parte 5. Então, os poderosos profetas do Senhor continuaram dizendo: podemos falar agora da tragédia? A tragédia quando você aparece e então está errado. E depois então eu vou falar de aparecer corretamente. Aleluia! Então, e quando a adoração é errada? Não é correta. O Senhor diz: é isto o que vocês precisam examinar agora. Então, abram comigo em Malaquias, capítulo 1, para vermos o que não está correto. Em outras palavras, o que está acontecendo na igreja hoje. O profeta Malaquias aparece quando houve um longo silêncio de Deus por muitos anos, e as pessoas não sabiam se estavam no caminho certo. Algumas vezes, Deus te repreende não falando com você. O silêncio de Deus é repreensão. E o povo não sabia mais se estava certo ou errado. Então, nesta hora, Malaquias aparece. E este silêncio agora está profetizando que depois do silêncio, quando Deus fala, então esta profecia se cumprirá. Então, abram comigo em Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Malaquias 1, de 6 a 10. Versículo 6, ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome? E vós dizeis: em que te desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. 8. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresente-o ao teu governador. Acaso ele se agradará de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que ele nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Ah, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis fogo inútil no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Então o profeta do Senhor disse: isto é muito poderoso. Este é o outro lado da moeda. Quando você não se prepara corretamente, e então você literalmente se torna um inimigo de Deus. Porque ele diz aqui que quando as pessoas estão fazendo na igreja em Nairobi hoje, vindo e adorando em minissaias,
A imoralidade que você vê na igreja em Nairobi e em todas as cidades hoje. E Nova York é até pior. A Finlândia é ainda pior. A Europa é horrível. E a Austrália é inacreditável. E ele diz: quando você adora diante de mim, em um tipo de adoração onde homossexuais são pastores, vocês estão ungindo homossexuais e eles estão pregando na Alemanha e em todo o mundo nesta geração. E em algumas igrejas da Alemanha, vocês estão defendendo os seus pastores homossexuais, dizendo: não, ele é bom, ele nos ouve. Como você ajuda uma pessoa como esta, a não ser que você diga para ele que homossexualismo é pecado? Para que eles então possam se arrepender e entrar no céu. Você não está amando-os, mas quando você fala a verdade para eles, então você está amando-os. Então, quando você adora, como as pessoas estão fazendo, com mini saias, calças justas, saias justas, você está lá adorando, como que a glória de Deus pode vir até vocês? Deus é santo. Santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando você convida falsos profetas nas suas igrejas para vir e dar profecias que agradam a carne, profecias doces para vocês, para mentirem para vocês, para te dizer: primeiro semeia uma semente, depois aquele aleijado na sua casa vai levantar. Como você espera que o Senhor te aceite? Os profetas do Senhor, agora vocês já sabem, eles são chamados pelo próprio Deus. Eles são chamados por Deus e eles andam com Deus diariamente, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. E o relacionamento vai se tornando maior, até o ponto em que eles não precisam mais ir a Nakuru. Eles simplesmente reúnem 87 estádios e decretam pela rádio. Agora vocês foram iluminados. Ninguém mais pode mentir para vocês. E ele está dizendo: quando abortos estão acontecendo no grupo de adoração, e vocês sabem que ele me mostra muito, certo? Então elas dizem: desta vez eu não quero abortar. Desta vez eu vou sentar ao lado da esposa dele. E elas fazem isto. Quando você tem abortos no grupo de oração, gravidez, quando os anciãos, os pastores, engravidaram alguém, e a imoralidade é aberta na igreja, como que Deus pode aceitar vocês deste jeito? E é pior na Europa e nos Estados Unidos, por causa do pós-modernismo. Quando você está praticando imoralidade sexual na igreja e no púlpito, me diga, como que a nuvem de Deus pode vir até vocês? Entretanto, neste tempo, o Senhor está visitando a casa, a igreja. Então ele está dizendo: os falsos profetas, os falsos apóstolos, a imoralidade, o evangelho do dinheiro, a corrupção na igreja. Como você pode repreender corrupção quando a própria igreja está pregando o evangelho da corrupção? E ele está dizendo: quando vocês sacrificam animais cegos, aleijados, doentes, cheios de feridas na casa do Senhor, como que Deus pode aceitar vocês?
Como que ele pode te aceitar em pecado? Então o Senhor está dizendo: quando Jesus foi para a cruz para libertar a igreja, nunca, jamais, a vinda da graça implica que Deus agora aceita um pequeno pecado aqui. Nunca. Quando ele trouxe a graça, isto nunca significou que Deus deixou de ser santo. Não. O evangelho da justiça, o evangelho da purificação por fogo. Ele está dizendo: Deus tem um padrão para aparecer. Se você quer aparecer e entrar no céu, então há um padrão. Bom, deixe-me continuar. O Senhor está dizendo: como você pode entender o tesouro da purificação, a não ser que você veja o oposto? Como ser purificado? As igrejas estão cheias no Quênia e elas estão vendo isso hoje. Você pode falar com eles, eles se arrependerem e serem purificados. E então o Quênia vai encher o céu. Isto pode também acontecer em suas nações. A mesma coisa pode acontecer com todas as nações, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora abram comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Ainda estamos lidando com a queda e depois com a purificação. Então, em 1 Samuel, capítulo 2, 12, os filhos de Eli. Ele está falando sobre os filhos de Eli, que eram filhos de Belial. Não tinham consideração nenhuma pelo Senhor. Vocês conhecem outra geração que faz a mesma coisa? Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, então eles vinham com um garfo e espetavam a carne e pegavam o melhor. Era assim que eles tratavam o povo que vinha adorar o Senhor em Siló. No versículo 15, ele diz: o servo vinha até a pessoa que estava sacrificando e dizia: me dá agora a carne para eu assar, senão eu vou tomar à força. E no versículo 17 ele diz: o pecado deles era muito grave diante do Senhor, porque eles tratavam a oferta do Senhor com desprezo. No versículo 18, nós vemos que Samuel já estava sendo levantado para aparecer corretamente diante do Senhor, diante da arca de Deus. A apostasia, a corrupção estava acontecendo lá durante o tempo de Eli. E lembrem-se que a arca da aliança do Senhor estava em Siló. Eles estavam diante da mesma nuvem que está aqui agora. Então, versículo 22 e 25. Eli ouviu que o que os seus filhos estavam fazendo a Israel e como que eles dormiam com as mulheres, ou seja, eles estavam em pecado sexual. Então, Eli fala com eles. No versículo 23, ele diz: por que vocês fazem isso? Todo Israel, todos estão falando o que vocês fazem. Então agora vamos a 1 Samuel, capítulo 4, versículos 17 e 18. Agora é o momento quando o Senhor começa a agir. Então o homem que trouxe as notícias disse: Israel recebeu um golpe fatal. Os filhos de Eli estão mortos
e a arca foi sequestrada pelos filisteus. Então Eli caiu para trás e quebrou o pescoço. Morreu. Então, povo abençoado, é muito sério aparecer diante do Senhor. Há requisitos para comparecer diante de Deus. Estes que nós lemos são casos onde eles aparecem diante de Jeová sem reverência, sem temor de Deus. Há uma grave e mortal consequência para comparecer diante de Deus em irreverência e pecado. E eu estou falando de aparecer diante da mesma nuvem, a nuvem de Yahweh. Todos vocês estão vendo estas visitações. Isto está aparecendo diante do Senhor. Quando você vê as visitações do Senhor sobre o seu servo, então saiba que toda a congregação está essencialmente comparecendo diante do Senhor. Um outro lugar também é 1 Samuel, capítulo 6, versículos de 17 a 21. Aqui, os filisteus e o povo de Bet-Shemesh, o povo de Deus, eles foram feridos por falta de entendimento, por tratar mal a arca de Deus. No versículo 19, o Senhor fere 70 do povo, simplesmente porque olharam dentro da arca de Deus. E o povo chorou estas mortes. Agora foquem aqui, diz o profeta do Senhor. O Senhor está dizendo: a mesma nuvem de glória, deixe-me dizer melhor, a mesma arca da aliança de Jeová, sobre a qual a nuvem vem. Quando eles se comportaram mal diante da arca da aliança do Senhor, nem a nuvem estava lá, somente a arca. Mas pela sua irreverência, eles foram feridos pelo Senhor. Eles apenas olharam dentro da arca. Então, eu vim para ferir vocês, para que vocês mudem os seus caminhos. Vocês estão entendendo a gravidade disto, Quênia? O Senhor os feriu apenas pela irreverência. Somente por olhar, 71 morreram. Esta nuvem que vocês estão vendo, há uma história. Ai, 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 ai. Então deixe Deus ser Deus. O Deus desta geração não é Jeová, porque Jeová é santo, é sério, é o Deus Altíssimo. E então, aqui nós vemos que a arca foi sequestrada. Em Eli, no tempo de Eli, eles não tinham consideração por Deus. Eli foi infiel, tratou o Senhor com desprezo. Então, não importa se você é inimigo ou é povo de Deus, não importa. Deus feriu os dois. Deus feriu com tumores, e o povo foi morrendo. Então eles ficaram com medo. E eles foram mudando a arca de cidade em cidade, até que tornou-se tão insuportável, que os mesmos que haviam capturado a arca, tentaram devolvê-la. Mas a arca, mesmo sem a nuvem da glória, feriu o povo em Bet-Shemesh. E o povo de Bet-Shemesh é o próprio povo de Deus. Então, depois da tragédia, eles mandaram a arca embora também. Aí você vê em 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 e 2, já é Kiriat Yarim,
quando eles levaram a arca para a casa de Abinadab. E então eles consagraram os filhos dele para guardarem a arca. Nesta história, muita gente morreu por causa desta arca. Então eles a entregaram a Aminadab, para guardar a arca da aliança. Que lição para a igreja! Aquela arca da aliança, então, está na sala do trono de Deus, bem na minha frente lá naquele lugar aonde vocês querem ir. A arca da aliança de Yahweh trouxe tanta morte. E quanto mais vocês estão contemplando a arca e a glória, agora vocês estão contemplando o próprio Deus. Então, a arca ficou na casa de Aminadab. Ficou lá por 20 anos. E naquela casa havia mulheres e crianças. Mas vamos continuar e depois eu explico, disse o profeta do Senhor. Abram em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. A arca agora está sendo levada no carro de boi. Mas em um ponto os bois tropeçam e Uzá é fulminado por Deus. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por causa da irreverência. Então, agora chega o tempo quando Davi quer trazer a arca para Jerusalém. E naquele tempo todos os reinos se uniram, submissos a Davi, até mesmo aqueles que não eram hebreus. Então eles vão com Davi para buscar a arca. Mas em vez de chamar os coatitas como a lei mandava, então eles a colocaram sobre carro de bois. O Senhor tinha ordenado como deveriam carregar a arca. Até mesmo na sala do trono, os serafins carregavam a arca com varas, e eles andavam de lado, usando as varas. Mas Davi não fez isso. Então, de repente, os bois tropeçam, e quando a arca vai caindo, Uzá faz o que qualquer de nós faria. Mas o Senhor está perguntando: por que a ansiedade? Por que a angústia? Lembrem-se, naquele barco, naquela tempestade, o Senhor está dormindo. E a tempestade está dizendo para os discípulos: agora eu vou afundar vocês todos, e eu vou afogar todos vocês. E os discípulos estão apavorados. E o Senhor diz: não, isto não vai acontecer. Eu tenho uma missão para redimir a humanidade. Eu não vou morrer antes de terminar a missão. Então, o Senhor está aqui. Então, por que o pânico? E quando você olha lá, você vê o corpo de Uzá caído ao lado da arca. Ele achava que o Senhor precisava da sua ajuda. Deus é Deus. Ele quer te ajudar, não você ajudá-lo. Esta arca, esta nuvem, fere quando vocês não se comportam bem. Esta mesma nuvem que você vê sobre estes dois é a mesma nuvem. Deus não muda. Então abram em 2 Samuel 6, versículo 11. A arca do Senhor permanece na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou Obed-edom e a sua casa. O Senhor tinha acabado de ferir Uzá.
E eles agora queriam se livrar da arca. Então eles levam para Obed-edom. Uzá tinha acabado de morrer, mas a justiça e a santidade, a fidelidade de Obed-edom, a arca ficou lá 3 meses e ele foi abençoado por Deus. Então, a igreja tem que carregar isto muito bem. Então, esta é a gravidade, aproximar-se da glória de Deus. A gravidade de aproximar-se da glória de Deus é a gravidade da adoração. Se vocês quiserem ir para o céu e aparecer diante de Deus, diante da nuvem, então, como é que um povo se prepara para que a brasa viva possa tocá-los e purificá-los? Para que eles possam receber, então, as missões de Deus. E os serafins também são aqueles anjos que executam os juízos de Deus. Eles são os anjos da purificação. E o Espírito Santo também é aquele que executa a ira de Deus na terra. Então, como que esta nuvem fere as pessoas neste ministério? Como se comportar? Como comparecer diante de Deus? 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. O rei Salomão, então, agora reuniu em Jerusalém todas as autoridades para trazer a arca do Senhor para a cidade de Deus. E este momento foi um clímax, porque o templo estava pronto e o Senhor comissionou Salomão para isto. Tudo agora está pronto. Então agora o profeta do Senhor vai lhe dar como agir corretamente, como comparecer corretamente na presença do Senhor.